Amados, enfrentamos uma verdade difícil. Nem todos serão salvos. Essa realidade serve como um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja com regularidade. A salvação não se resume a estar presente nos cultos, a ser ativo na comunidade, a ofertar dízimos, a ter o título de cristão ou a falar de maneira piedosa. Nem mesmo o batismo garante a salvação. Embora seja incomensurável e perfeito, Deus também é fiel aos seus princípios. Entre os cristãos, é amplamente aceito que o desejo de Deus é que todos, sem exceção de gênero, idade ou etnia, alcancem a salvação. As Escrituras confirmam essa verdade em 1 Timóteo 2,4, onde está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como entender a situação daqueles que parecem estar longe dessa salvação? No vídeo de hoje, vamos falar sobre 7 tipos de pessoas que podem encontrar obstáculos nesse caminho espiritual, ou seja, 7 perfis que, segundo as Escrituras, podem não alcançar a salvação. Antes de começarmos, peço que curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus na terra. Preste atenção. Muitos de nós podemos estar, sem perceber, trilhando o caminho errado para a redenção. Será que algum desses perfis se assemelha à sua jornada espiritual? A resposta pode ser crucial para uma compreensão mais profunda do amor de Deus e da nossa própria salvação. Como nos lembra 2 Coríntios 5:10. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez no corpo, seja bem ou mal. Agora, vamos considerar os 7 tipos de pessoas que, conforme as Escrituras, podem não ser salvas. O primeiro grupo é formado pelos incrédulos. Quem são eles? São as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, em seu nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. A Bíblia deixa claro que quem não crê não pode alcançar a salvação, porque a única forma de ser salvo é através da fé em Deus e em seu Filho, Jesus. João 3,16 explica isso de forma simples e poderosa. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é a fé em Jesus que nos dá a chance de viver para sempre com Deus. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que tentam alcançar a salvação por outros meios, que não sejam por meio de Jesus Cristo. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Em João 5,40, Jesus lamenta: "Mas vocês não querem vir a mim para terem vida." Essa passagem revela que muitos escolhem rejeitar a única fonte de salvação verdadeira. Além disso, Atos 4,12 reforça essa verdade ao dizer: "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos." Isso significa que nenhuma boa ação, esforço humano ou crença em outros caminhos pode substituir a fé em Jesus. Jesus também declarou em João 14,6: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." O terceiro grupo é formado pelos hipócritas. Jesus foi muito firme ao confrontá-los em Mateus 23,13. "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos outros. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando." Um hipócrita é alguém que aparenta ser algo que, na verdade, não é. Essas pessoas podem frequentar a igreja, levantar as mãos em louvor e até aparentar uma vida de fé, mas fora dali, vivem de maneira completamente diferente, seguindo os padrões do mundo. Para elas, a fé é apenas algo superficial, uma formalidade sem impacto real em suas atitudes e escolhas diárias. Os hipócritas não apenas enganam a si mesmos,
mas também prejudicam outras pessoas. Como Jesus apontou, eles impedem que outros conheçam o reino de Deus, seja por meio de um mau testemunho ou por ensinamentos distorcidos. Eles têm aparência de piedade, mas negam o verdadeiro poder do Evangelho, como Paulo descreve em 2 Timóteo 3,5. Deus não se agrada dessa atitude, porque ele deseja autenticidade e um coração transformado. Em Mateus 15:8, Jesus diz: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para Deus, não basta estar presente fisicamente na igreja. É necessário viver uma fé genuína, permitindo que Cristo transforme o coração e as ações diariamente. A hipocrisia não só afasta a pessoa de Deus, mas também é um grande obstáculo para aqueles que buscam a verdade. Deus nos chama a abandonar toda a aparência e viver uma vida sincera e alinhada com o Evangelho, refletindo a luz de Cristo em cada atitude. O quarto grupo são os apóstatas, aqueles que conhecem a verdade, mas retornam ao mundo e são dominados por ele. Segundo Pedro, versículos 20 a 22, nos adverte que esses indivíduos acabam em uma situação pior no final do que no início. É como o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esses são apenas alguns dos perfis que devemos observar em nossa caminhada espiritual. À medida que avançamos, reflita sobre onde você se encontra espiritualmente. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz não poderão ser salvas são os blasfemos. Em Mateus 12, 31 a 32, Jesus explica que, embora todos os pecados e blasfêmias possam ser perdoados, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Aqueles que zombam do Espírito Santo ou desrespeitam sua manifestação estão cometendo um pecado que não pode ser perdoado. Por isso, é crucial tratar o Espírito Santo com respeito e evitar comentários ou atitudes desrespeitosos que possam levar a esse pecado. O último grupo são os que já faleceram. Embora seja comum que algumas pessoas façam orações pelos mortos, a Bíblia ensina claramente que a oportunidade de salvação é limitada à vida terrena. Após a morte, não há mais possibilidade de mudança, arrependimento ou decisão. Em Hebreus 9, 27 está escrito: Está determinado que o homem morra uma só vez e depois disso venha o juízo. A ideia de um purgatório, onde as almas teriam uma segunda chance de purificação antes de entrar no céu, não tem base nas Escrituras. Essa doutrina é uma tradição desenvolvida posteriormente, mas não encontra respaldo bíblico. Pelo contrário, Jesus enfatizou que a salvação deve ser buscada durante a vida. Em Lucas 16, 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro, ele descreve como, após a morte, o destino das almas é definitivo e imutável. O rico que estava em tormentos não pôde cruzar para o lado de Lázaro, que estava consolado. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas requer que cada pessoa o aceite conscientemente enquanto está viva. Romanos 10, 9 nos diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Entender essas verdades é essencial. A salvação não é uma questão de falta de amor de Deus, mas de sua justiça imutável. Deus demonstrou seu amor ao enviar seu Filho para morrer por nós, e após esse sacrifício, não há compromissos adicionais de sua parte para salvar aqueles que rejeitam a fé. Pergunto a você: você aceitou verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não, este é o momento de fazer isso. O arrebatamento é um evento futuro e profético amplamente discutido, baseado em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Ele descreve o momento em que os crentes vivos serão levados ao encontro do Senhor no céu, após a ressurreição dos mortos em Cristo. Esse evento é exclusivo para os que têm fé em Jesus e vivem para Deus.
Não haverá uma segunda chance após o arrebatamento. Aqueles que forem deixados enfrentarão dificuldades e perseguições. A palavra arrebatamento não aparece explicitamente na Bíblia, mas diversos versículos confirmam a profecia. Uma crença comum, porém equivocada, é que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, a Bíblia claramente distingue entre esses dois acontecimentos. Durante o arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4,17, todos os crentes se encontrarão com Jesus nas nuvens. Em contraste, na segunda vinda, relatada em Apocalipse 19:20, os crentes arrebatados retornarão à terra com Cristo para julgar a humanidade, derrotar o anticristo e Satanás, e estabelecer um reino de 1000 anos. O arrebatamento será um momento surpreendente e rápido, quando Jesus virá buscar os que creem nele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:52 que isso acontecerá num piscar de olhos, ao som de uma trombeta. Nesse instante, os cristãos que já morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados para se encontrar com o Senhor nos céus, como explica 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Já a segunda vinda de Jesus será diferente. Ela será visível para todo o mundo, como um relâmpago que ilumina o céu de ponta a ponta, como diz Mateus 24:27. Nesse dia, Jesus voltará com poder e glória, para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Enquanto o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, sem avisos, a segunda vinda só ocorrerá depois de vários acontecimentos importantes, como o surgimento do anticristo, a grande tribulação e outros sinais que a Bíblia descreve em Apocalipse e no livro de Daniel. Esses dois eventos são diferentes. O arrebatamento será um momento de alegria e esperança para os que seguem Jesus, enquanto a segunda vinda será o dia em que ele virá para trazer justiça e restaurar o mundo. É um erro acreditar que o arrebatamento é reservado apenas para pessoas boas e morais. A Bíblia ensina que é destinado aos crentes em Cristo. Mesmo que alguém seja um cidadão exemplar, sem uma confissão de fé em Jesus Cristo, pode ser deixado para trás no arrebatamento. Para se preparar para o arrebatamento, viva uma vida de fé e retidão. Estude e aplique a palavra de Deus. Mantenha-se em comunidade com outros crentes e ore por orientação e força. Estar atento aos sinais dos tempos finais é essencial. Jesus nos adverte para estarmos sempre alertas e vigilantes, como em Marcos 13:35 a 36, para evitar a insensibilidade espiritual e estarmos prontos para o retorno iminente de Cristo.